Em questões de perspectiva analítica entre a Alemanha e os campos filosóficos, eu falei com a França e a Alemanha. Nos traz dados importantes instrumentais, racionalidades, alvo, que possam haver medidas em questões que ligam ao futebol e os meios holísticos que possa desenvolver o próprio ser humano. O palavra holístico já traz consequências que um desenvolvimento pleno holístico que já traz pesquisas, inclinações que possam trazer para nós. Estava falando sobre armas. A Alemanha não tem como relatar. Quando eu falo sobre o futebol, os alemães sempre teve um destaque muito grande. Hoje o Brasil está sendo representante do Flamengo com um time alemão. E sabemos que alguns pensadores como Rubens, Hegel, Kant, Arendt, ou seja, que nos traz Rigouet, eles falam Rigouet, não sei se o Rigouet aqui coloca uma conjuntura, mas o Rigouet alguns falam que já frequentou aqui até as faculdades aqui. Nos traz uma motricidade no Árticas, ligado às questões de uma perspectiva sócio-histórica que rompem dimensões importantes. Eu sei que muitos gostam, os campos analíticos, cada um, eu já falei, meu autor ligado à perspectiva, a mim e as minhas crises existenciais a esses pensadores aqui. Eu estou fazendo um parecer entre a sociologia esportiva, o esporte e sociedade, que teve aquela Maria Clista, e o próprio Walter Brask, que eu falei nas cadeiras curriculares que eu tive em conta discutir. A questão é essa: o papel é essencial, mas é papel simplesmente aqui no Espírito Santo e em outros estados no Brasil. Mas aonde é um papel social, traz memórias coletivas, psicológicas e armazenadas. É lógico que ele vai lembrar de alguém, lógico que não vai lembrar de mim, vai trazer polêmicas entre dispositivos e meios ligados à cultura, entre a cultura fóbica, né, a campo didático histórico, e os campos fóbicos de conteúdos críticos históricos. Fóbicos que eu quero relacionar é que a própria educação física, ela também é um patamar de relacionamento terapêutico interpessoal entre as dimensões. Eu já estava cansado em épocas que até os próprios alunos falavam que a mãe, o pai, não gostava de ir para a academia ou frequentar qualquer atividade esportiva, principalmente recreação, mas teve uma época que a rodelaria, a recreação, ou seja, dinâmicas do pais, foram desenvolvidas há bastante tempo. Embora o século XIX, aí começou a ver os recreadores, animadores culturais, que nos traz campos notáveis pela falência do Silvio Santos. O campo de um animador cultural sempre faz uma brincadeira, uma atividade e chama a responsabilidade para concentrar todos diante da atividade. O recreador vai fazer as atividades, embora também ele puxa, ou seja, traz para a concentração esse campo analítico. Como assim? O recreador vai recriar atividades, decorrência disso. Daqui a pouco entra o animador, fazendo algumas atividades cantadas, ou seja, algum tipo de que possa trazer o público para não uma reflexão, é lógico, reflexão vai ser a própria atividade fazendo, que vai associar os campos ligado a uma clínica lúdica ligada à própria motriz, ok? Então, quando falamos sobre Alemanha, África Ocidental, sobre Estados Unidos,
nós entramos numa personalidade muito vulnerável entre parâmetros importantes entre trabalhos científicos. Aonde há um universo, há uma ciência. E a própria ciência vai nos trazer maneiras importantes. Quando um próprio alemão ou uma Alemanha venha jogar contra o próprio brasileiro, traz dicotomias relacionadas ao treino e outros autores também alemães ligados ao treinamento esportivo. Embora Mativielli, Platonov, vários outros autores também alemães, se olhar os emblemas ligados ao treinamento esportivo e alguns anexos que possam trazer. Eu estava lembrando do Weinicke. O Weinicke, treinamento ideal, nos traz também traduções de alguns colegas que estão aí ativos entre a maneira de sublinhar o exercício físico e a atividade física, sublinhar a maneira de viver e a maneira de exercitar, sublinhar entre as questões olímpicas e as Paralimpíadas, entre o desenvolvimento para sublinhar a nossa própria concepção relacionista ou realista, relacionalista ou internacionalista ou nacionalista. Há um ponto importante, aonde eu vou deslumbrar a minha tese e elaborações entre uma abordagem, aonde é uma abordagem a um sujeito, aonde é uma abordagem a um sujeito histórico. A abordagem pode ser que tipo de abordagem for, crítica, tradicionalista, tecnicista, mas há um sujeito ali abordando alguém que vai trazer o quê? Uma reação ao tempo. Estava há pouco tempo, agora vendo a experiência, viu uma bola no ar, numa manchete, lembrando do Bernardinho, né? Jornada nas Estrelas, mas a bola no campo, eu estava como zagueiro central, a bola veio tão alta, eu lembrei na infância, que entre os fundamentos básicos que treinamos, que era na área de defesa, que era o lateral, depois foi expandindo para ficar mais avançado com o ponteiro, porque as questões que mais ficava infiltrado em questões de dificuldades, era aqueles tiros de meta, ou era o próprio goleiro, ou o próprio jogador, o próprio zagueiro. Tempos atrás proibiram o próprio zagueiro, para o próprio goleiro participar mais do jogo, né? Deixou para o goleiro ter essa responsabilidade de chutar o tiro de meta. Aí depois voltou outras questões, outras ideias. O negócio é colocar algumas atividades como o voleibol para o jogo ficar dinâmico. Podemos até perder 2-1, 3-1, mas que o jogo seja dinâmico, constante. Quando nós olhamos, a noção do tempo e espaço já passou. Aonde está o espaço físico, atemporal. Ok? Então, entre essas elaborações, como eu falei, sobre as fobias que ocorrem entre bater pênalti, falta, responsabilidade, os erros, acertos, nos traz traumas na infância, como eu já mostrei o livro, né? Nos traz panoramas e segmentações corretivas, ok? Então, quando falamos sobre motricidade, fica uma questão ainda instrumental, social. Quando eu falo motricidade, é ciência humanas. As ciências humanas, ela vai nos trazer esse fecho ligado a todas as disciplinas. Ciências humanas, aonde há um humano, mesmo pelas suas próprias deficiências, em níveis altos, há um conhecimento, há um vestibular, há algo que nós podemos sublinhar que é importante em destaque, que é o próprio movimento dos nossos próprios desejos, ligado aos prazeres de nossa vida e a nossa dificuldade. Hoje, eu trazo em constância a própria Santiana e a Cunha e a Pereira, que ela colocou aquelas catalogações para ter análise
observativo.